Bem, Capitães da Areia, eu acho que já nasce com um papel desafiante, que é fazer frente a uma obra monumental como é a obra Capitães da Areia, de Jorge Amado, num ano emblemático como esse, que é o ano do centenário desse autor importantíssimo do Brasil. Quando a gente vai analisar um filme, uma obra cinematográfica, a gente deve procurar fugir mesmo à tentação de comparar a obra cinematográfica com o filme, buscando em cada um suas peculiaridades, suas características. Mas é que em alguns casos, e esse me parece um deles, fica um pouco difícil, pela trajetória mesmo de construção da obra. Nesse caso, além do filme ser inspirado, ser uma adaptação do romance de Jorge Amado, ainda existe um fato importante, um fato que não pode ser negligenciado, que é o fato da diretora Cecília Amado ser neta de Jorge Amado. Então tem uma carga aí de afetividade, de ligações muito importante que não deixam aí de respingar na obra. Mas é uma tarefa difícil transpor ou adaptar esse romance para as telas. Eu me lembro que quando eu li o romance Capitães da Areia, eu fiquei muito impressionada com a força daqueles meninos, daquele bando, que sobrevivia na cidade histórica de Salvador. E eu acho que o filme, primeiramente, nos traz esse elemento. Ele nos confronta com a obra de Jorge Amado, nos trazendo um pouco da força desses meninos. Parece que faltava mesmo apenas eles pularem do livro para as telas. Bem, eu acho que o filme tem alguns elementos importantes. Por exemplo, ele retrata de forma muito típica, muito característica, alguns elementos da vida de Salvador. É o casario, a capoeira, a baiana de acarajé, o vocabulário e o sotaque bem específicos. Todas essas são questões bastante características, bastante típicas de Salvador e que aparecem no filme. E que às vezes fazer um filme sobre a Bahia parece difícil fugir desses aspectos. Parece difícil falar de Salvador sem mostrar o pelourinho, difícil falar de Salvador sem mostrar aquele vocabulário específico. E o filme traz um pouco dessa repetição do que a gente vê em outras obras, desses elementos característicos da vida de Salvador. Ao contrário do que a gente pode esperar de um filme que mostra um bando de meninos, que são meninos ladrões em última instância, meninos envolvidos com uma certa marginalidade, o filme me parece que tem uma narrativa lenta na maior parte do tempo, mas tem algumas passagens bastante poéticas. Eu acho que a passagem do candomblé é bastante poética e acho que o candomblé é tratado muito respeitosamente no filme, o que eu acho também que é um aspecto positivo. É difícil também fugir da caricatura quando se trata do candomblé nos filmes sobre a Bahia, sobre Salvador, mas eu acho que o filme consegue ser respeitoso e aquela cena final, quando Dora está ali doente e a mãe de santo faz aquele trabalho ali com um pombo, me parece que é um pombo, é muito poético aquilo. Então é bom de ver o candomblé sendo tratado dessa forma poética, respeitosa no filme. E não é à toa, porque é assim que o candomblé comparece na maior parte da obra de Jorge Amado. É um elemento importante na obra dele, presente em quase todos os romances. Eu não conheço a totalidade, mas me parece quase todos, e isso é importante. Então o filme tem algumas cenas poéticas. Acho que o cuidado daquela menina, da Dora com o menino, ali na escadaria, é interessante. Acho também que o bando, ele consegue em alguns momentos mostrar um pouco da solidariedade que havia entre aqueles meninos, a luta pela sobrevivência,
certas regras de convivência, né? O bando tem algumas regras de convivência. Eu acho interessante também mostrar essa auto-organização do grupo, uma forma de demonstrar que não eram também meninos absolutamente soltos e perdidos na vida, mas estavam ali tentando sobreviver, tinham suas estratégias de sobrevivência e, inclusive, seus limites, né? Não era permitido ao bando fazer tudo e qualquer coisa. Então, acho que isso mostra um pouco das características do bando. Acho que o bando, na verdade, de Pedro Bala, é o ponto forte e o ponto fraco do filme. É um ponto forte porque me parece que a escolha do elenco, dos meninos, para fazer aquelas personagens, me pareceu acertada do ponto de vista que, fisicamente e tal, eles parecem mesmo meninos de periferia, nos remetem mesmo um pouco àquele universo da cidade baixa de Salvador, da cidade pobre, né, dessa juventude, dessa infância marginalizada. E eu, particularmente, fiquei muito tocada, não com o líder do bando. No romance, sim, Pedro Bala, ele me fisgou por sua força, por sua liderança. Mas no filme, o personagem que mais me chama a atenção, por sua fragilidade, sua debilidade, sua luta mesmo pela vida, é o Sem Pernas, né? Que eu acho que talvez seja a personagem que mais parece com a do romance. Em análise fílmica, quando a gente está analisando o filme, a gente deve evitar mesmo essas comparações entre o filme e a obra literária. Mas eu não consegui fugir a essa comparação. Eu fiquei o tempo todo buscando em um, outro, fiquei buscando a força daquele bando do romance no filme. E, em última instância, eu acho que o filme fica aquém mesmo do romance, mas eu não acho que isso seja um defeito. Eu acho que são as possibilidades, as limitações próprias do filme, e eu acho que no que toca a essas possibilidades, o filme é bem realizado. Ele consegue colocar alguns dramas, né, dos meninos, consegue mostrar um pouco do dia a dia daquela época, consegue situar aqueles meninos no cenário, né, típico de Salvador, né, insere outras personagens importantes daquele momento. Então o filme acaba sendo um retrato mesmo da condição social, cultural ali de Salvador. Então eu acho que a gente tem vários capitães, né? Os capitães do romance e os capitães do filme. Então eu acho que o primeiro mérito do filme é mesmo nos remeter à obra de Jorge Amado e nos instigar a ler, né, mesmo a obra, sem querer, na verdade, comparar, dizer que um é melhor ou pior, mas mostrar, nos instigar a ver como as duas obras existem, né, como elas existem no cenário mais amplo que é a cultura do nosso país. Eu acho que um outro mérito do filme é nos levar a fazer algumas reflexões sobre a infância e a juventude envolvida em atos infracionais, né? Como a gente sabe, a adaptação do filme, né? O filme é da década o romance é da década de 30, né? Me parece. 37, exatamente, né? E quando escreveu, Jorge Amado estava observando, né, a realidade. Então ele colheu elementos da realidade para falar sobre aqueles meninos, sobre aquela vivência, sobre aquela marginalidade. E parece que é um pouco é até complicado falar isso, mas tem um certo quê de nostalgia em ver aquela infância e aquela juventude dos anos 30, 40 e a de hoje em dia. Por que eu digo isso? Porque eu acho que, infelizmente, houve uma piora no sentido da infância e da juventude envolvidas em atos infracionais hoje em dia.
Porque o que a gente vê ali no Bando de Pedro Bala é, sobretudo, uma luta pela sobrevivência, em que muitas vezes eles não saem ganhando, não. Muitas vezes eles perdem, eles se defrontam com situações muito complicadas, com a doença, né? Com a prisão, com a falta de perspectiva para o futuro, mas a gente via ali muito mais uma luta pela sobrevivência mesmo. Então, condições familiares, econômicas, levaram aqueles meninos para as ruas. Hoje em dia, com a escalada do tráfico de drogas na nossa sociedade e com toda a violência instaurada por isso, infelizmente, eu acho que a infância, a juventude envolvida em atos infracionais hoje em dia está muito mais violenta, né? Muito mais difícil de lidar e colocando desafios muito maiores para a sociedade de hoje em dia, na busca de soluções, de medidas protetivas, né, reparadoras para essa infância e essa juventude que andam tão perdidas, seja como vítima ou como algozes, né, dependendo da situação hoje em dia. Então, acho que o filme também tem esse mérito de nos fazer refletir sobre as questões sociais que nos são apresentadas hoje em dia, das nossas necessidades, né? Reflexões do tipo, o que é que a gente está fazendo mesmo com a infância e a juventude de hoje em dia, com a infância pobre, com a juventude pobre, quais são as perspectivas que essa juventude tem hoje em dia, né? Acho que nos faz também pensar nos enormes desafios que a nossa sociedade tem hoje em dia. O que mostra não só que a obra de Jorge Amado tem um diálogo com a contemporaneidade muito grande, mas que o filme consegue também mostrar essas dores contemporâneas que envolvem a infância e a juventude da atualidade, né? Acho que talvez um degrau um pouco maior do que antigamente, acho que há mesmo uma piora, não sei se é uma sensação minha, mas talvez seja o tempo que me envolve, que me faz pensar assim, mas com certeza é um filme que nos faz pensar um pouco nessa juventude envolvida em atos infracionais hoje em dia. Então, para mim, resumindo, o filme tem esses dois méritos. O primeiro, de nos remeter e de nos fazer dialogar com a obra de Jorge Amado, né? E segundo, nos fazer pensar nessa questão social que é a infância e a juventude envolvida em atos infracionais.